Olá, pessoas! Boa noite! Está começando as nossas lives, a série de lives aqui no nosso Instagram ou no nosso Instagram, né? Como a gente gosta de falar. Coisa boa, né? Voltar a fazer essas lives aqui para vocês com assuntos que vocês escolheram nas nossas enquetes e a gente agradece demais. Personal trainer Ana Jacome, eu acho. Obrigada, minha querida Vitória. Wilson Moura. Wilson, um abraço para você. Obrigada por já estarem aqui junto conosco. Hoje a gente retoma as lives trazendo a nutricionista Nádia Comaneci. Ela que vai falar sobre a nossa alimentação, como é que a gente pode encaixar essa alimentação de uma forma bacana para que a gente não termine de esculhambar a nossa dieta, que já deve estar aí para lá de Bragadá, pelo menos a minha. Eu estou tentando deixar organizada, mas difícil essa quarentena, porque dentro de casa a gente faz o quê? Come geladeira e tal, tudo mais e tudo. Mas enfim, ela vai dar dicas maravilhosas, vai organizar, né, as nossas cabeças em relação à alimentação, de acordo com a nossa idade, de acordo com o nosso sexo, de acordo com as atividades que a gente faz. E eu convido você a participar junto conosco, né, trazendo aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, né, aquela coisa toda, para que a gente faça uma live bem bacanérrima, tá? E a Nádia já entrou aqui, já vou colocar ela. E o Tom Escobar, abraço. Mossoró Descarte, abraço. Mega Recon Cosméticos está aqui com a gente também. A Érica Lidiane. Meu querido professor Etevaldo, beijo. Vamos chamar aqui a Nádia para começar. Enfim, a nossa live dita e real. Oficial. Olá, Nádia, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Aline. E vamos tentar dar alguns esclarecimentos, né, ao pessoal, para ver se a gente consegue manter essa vida saudável, essa rotina saudável nessa quarentena. Que o negócio difícil, viu? Pelo amor de Deus. E, Nádia, a gente já é costume, eu acredito que de toda pessoa, estar dentro de casa faz com que a gente coma um pouco mais. E nessa quarentena, que já está aí, né, se prorrogando, se estendendo a mais dias do que a gente esperava, a situação da geladeira, né, do caminho para a geladeira, tá um negócio complicado. Como é que a gente faz, né, para comer ponderadamente, pelo menos, para que a gente não termine essa quarentena aí, né, todo mundo rolando? Aline, na verdade, vamos assim começar do básico, né? Eu continuei atendendo, a gente já voltou os atendimentos presenciais eles estavam parados, nós estávamos atendendo apenas online. E o que é que a gente orienta? Não adianta fazer uma restrição alimentar para uma pessoa que já está presa dentro de casa, já está com seu sistema psicológico alterado, já está estressado a cada dia, prazos e mais prazos sendo aumentados, né? Então, assim, hoje o que a gente prioriza na nutrição é focar para melhorar, não deixar de melhorar sempre o sistema imunológico, mas também mostrar que tem, manter aí sua vida social ativa, que aí nossa vida social hoje está sendo as lives, né? E Pois aí e aí as perguntas que a gente tem no consultório, que são as mais comuns, mas aí, doutor, o que é que eu posso consumir? Eu posso beber no dia da live? E aí, se a gente passa alguma medicação, qual é o efeito que eu vou fazer se eu beber? Eu não posso, enquanto profissional também, no momento que a gente está passando, proibir de um paciente ter aquele momento de diversão. sim. Então, a gente tem que adaptar, né? De acordo com a característica e a necessidade de cada paciente e tentar dar umas dicas para amenizar, umas dicas de petiscos mais saudáveis, se preferir uma bebida destilada ao invés da cerveja que você acaba bebendo menos. Então, nesse momento, as principais dicas que a gente dá mais em consultório é assim, é sobre isso, né? Entendi. Qual é a diferença, então, das...
vamos dizer assim, das necessidades femininas e das necessidades masculinas, que aí depois a gente tenta abraçar um pouquinho as necessidades infantis, mas homem e mulher tem muita diferença nessa questão alimentar, né? E aí eu queria que você, como nutricionista, explicasse um pouco isso para a gente. Olha, além da questão hormonal, do homem ser totalmente diferente, por exemplo, a mulher, ela tem uma facilidade maior. Qual é o que é que está sendo mais difícil de se manter num plano alimentar nessa fase? É quem busca, por exemplo, hipertrofia muscular. Porque se eu não tenho exercícios de força que tenham cargas, como que eu preciso de uma academia, que eu preciso de algum equipamento, eu não vou conseguir ter hipertrofia, a não ser se eu conseguir exercícios que eu utilize a própria força do meu corpo. Mas não é todo mundo que consegue fazer a calistenia. Então, Inclusive, assim, a Jacome está perguntando aqui se fazer exercícios em casa diminui a compulsão alimentar. Você pode falar daqui a pouco sobre isso. certo. Então, o que é que acontece? Qual é essa diferença? O homem ele já tem uma dificuldade maior de perder massa magra, né? E a mulher não. A mulher ela já tem uma facilidade maior de perder a massa magra. E nosso objetivo não é esse. Por isso que hoje os nutricionistas, e a gente bate muito nessa tecla, de não ligar para peso de balança. Porque o volume entre gordura e músculo é totalmente diferente. Se eu tenho 1 quilo de músculo, eu tenho, digamos, uma cereja. Se eu tenho 1 quilo de gordura, eu tenho um tomate. Então, são totalmente proporções diferentes. Então, a maior dificuldade está sendo essa, a manutenção de massa magra, por falta de exercício, né? Quando a gente vai para a refeição, aí a gente tem que ver como é que está a taxa de metabolismo basal de cada um. Né? Porque, por exemplo, quando eu falo taxa de metabolismo basal, é sua necessidade diária energética, independente do exercício que você pratique. Então, se você tem uma taxa de metabolismo basal de 1.200 calorias, que é uma mulher, e eu tenho um homem que tem uma taxa de metabolismo basal de 2.000 calorias, mesmo sem fazer nenhum tipo de exercício, eu tenho como liberar alguns alimentos a mais para ele do que para a mulher. Né? Infelizmente, a realidade É é essa. verdade. Então, a gente mantém esse cálculo energético de acordo com sua taxa de metabolismo basal. Entendi. E o exercício, ele pode ajudar a diminuir essa compulsão alimentar? Olha, a ansiedade de você estar em casa, sem fazer nada, ocioso, isso lhe gera a vontade de ir na geladeira, comer um doce, comer um chocolate, enfim, um biscoito que você não tem o hábito de comer. Eu falo isso, gente, porque eu também faço isso de vez em quando. Eu sou bem realista. A gente tem que ter a nossa vida social, né? Não adianta dizer que você é aquela nutricionista que não faz nada, come tudo certinho, porque não existe isso. Uma hora ou outra você come um chocolate, a vida da gente é uma questão de equilíbrio. Uma hora você está mais aqui, outra hora você está mais desequilibrado, mas que ajuda porque você está ocupando seu tempo, você está fazendo movimento no seu corpo, que o exercício ele ajuda a desopilar, diminuir a ansiedade, ajuda você também a tirar o estresse, né? Outra coisa, gente que é sedentário não está sentindo muito, mas quem já tinha um ritmo de treinamento bastante assíduo, treinava toda semana, naquele horário direitinho, sente mais essa dificuldade, né, de manter esse exercício, mas fica mais ocioso. Mas aí nós já temos vários programas, inclusive de boxe aqui em Mossoró, de CrossFit, que estão lançando suas aulas para fazer em casa. Nós temos alguns vídeos no YouTube de exercícios que você pode fazer em casa, dança. O mais difícil é exercícios de hipertrofia. Mas o importante é se movimentar, fazer alguma coisa. É verdade. E assim, eu tiro por mim também que eu estou tentando fazer exercícios de tudo um pouquinho, né? Braço, perna, barriga. E complica às vezes porque você fica com mais vontade de comer, né? Como é que a gente faz para monitorar isso? Na verdade, assim, pronto, muitas pessoas, acredito eu, que estão sem acompanhamento do nutricionista ou da nutricionista e está tentando por si só, com muita força de vontade, controlar essa compulsão alimentar, ou de estar sempre beliscando, ou de estar procurando comida para compensar alguma coisa, inclusive por estar dentro de casa o tempo inteiro.
Como é que a gente faz? Porque o negócio Isso. tá babado. Inclusive, eu tenho uma paciente, que eu acho até que ela deve estar assistindo, que ela é muito disciplinada, e aí ela me passou mensagem uma noite desesperada, porque disse que não estava conseguindo fazer, porque os filhos em casa, uma hora é pipoca, uma hora é sorvete, uma hora é isso, e estava assim, totalmente fora da rotina dela saudável, né? Imagino. Então, assim, Aline, é você determinar pontos. Você sempre tem que ter aquele seu objetivo. Olha, meu objetivo hoje é eu tenho que fazer 30 minutos disso. Agora não adianta, por exemplo, hoje eu posso comer uma pizza, então amanhã eu posso comer um chocolate. Não, é você tentar realmente manter, mesmo que você não tenha. Se você já tem o seu acompanhamento nutricional, não deixe de ir a seu nutricionista, porque ele vai estar trabalhando seu sistema imunológico, que nesse momento é o mais importante, né? E também se você já estava numa fase, por exemplo, de hipertrofia, que a gente vai estar dando dicas de adaptações de peso, ou pega o garrafão de água mineral, pega um vidro lá de desinfetante, mas dá um jeito de pegar alguma carga, né? Tô pegando Então, a Letratriz. Pega bebê também. Então, assim, isso é o que importa. A compulsão alimentar, hoje também, para quem está fazendo acompanhamento nutricional, existem alguns ativos, realmente, na fitoterapia, que a gente utiliza, que ajuda bastante, né? Ajuda a diminuir a compulsão por doce. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela falou, Nádia, eu estou conseguindo seguir tudo direitinho, mas eu não estou conseguindo dormir. Então, a gente já foi trabalhar o quê? Trabalhou a parte da imunidade, né? Uma diminuição de peso, que ela ainda está numa fase de diminuição de peso, e melhorar também sua qualidade de sono. Então, por isso que é importante o acompanhamento nutricional, que a gente vai em cima do ponto que está acontecendo e está atrapalhando aquela sua rotina, né? Se você está mais ansioso, se você está com sono mais perturbado, não está conseguindo dormir, mudou a rotina dos filhos, os filhos estudavam, agora passa a noite acordado e o dia dormindo, aí acaba mudando a rotina dos pais também, né? Dando Então, tudo tudo. isso vai influenciando, É verdade. Um mister beijo para você. Mande sua pergunta para a nutricionista Nádia Comaneci, que está falando sobre os benefícios da alimentação e como é que a gente controla a boca, os ânimos, a compulsão alimentar nessa quarentena. E aí você falou dessa sua paciente que está com as crianças sempre fazendo alguma coisa, pipoca, sorvete, biscoito, tal, tal e tal. Como é que a gente ajuda também as crianças a maneirarem, né, nessa alimentação? Porque chega um açaí, chega aquele doce mais, né, legal, e não compra, né? Como é que faz? Ou explica, o que é que faz? Aline, dependendo da idade, isso vai muito. Eu confesso que eu não gosto muito de atender criança, né? Eu atendo crianças a partir de 7 anos. Bebezinho, 5 anos, eu não costumo, porque é mais difícil e foge um pouquinho da minha realidade, mas a partir de 7 anos eu atendo. Isso depende muito da criação, de como foi a criação no desenvolvimento dos seus, até os seus 2 anos de idade, que é a fase de desenvolvimento alimentar, né? Que você passa da fase de amamentação para a fase de introdução alimentar. Então, de acordo com essa educação alimentar que foi feita pelos pais, é que vai haver a facilidade de mostrar ou não. Por exemplo, se a criança tem o hábito de consumir fruta, se a criança tem o hábito, não tem o hábito de consumir fruta, então é mais difícil. Mas se já tem o hábito, a uva congelada, ela já dá uma sensação de sorvete, né? Você pode fazer uma vitamina, fazer a banana congelada com o abacate. Então, isso depende muito de como foram criados os hábitos dessas crianças. Senão, vai no supermercado e é doce o dia inteiro. E aí tem pai que não tá nem aí, né? Liga É, e dá, é criança, se engordar quando crescer, emagrece. mas Mas eu acredito também que hoje os pais já estão mais ligados nisso, já estão diminuindo um pouco, né? Já estão mais conscientes de incluir essa alimentação saudável na primeira infância. eu faz muitos anos que não tomo refrigerante e, obviamente, né, tô tentando. A Alice nem sabe que sabor tem, nenhum tipo.
Graças a Deus. Mas, em compensação, ela gosta desses outros tipos de doce, porque eu também gosto, né? Tipo, sorvete, açaí, essas coisas. E a gente tenta controlar, mas nessa quarentena a gente tá aí, né, tentando para não também não dar o exemplo de estar comendo o tempo inteiro e a criança, pô, minha mãe tá comendo o tempo inteiro e tal, essas coisas todas. Nádia, a gente falando sobre esses benefícios da alimentação, desse controle alimentar, que é muito difícil para muitas pessoas, para outras já é um negócio mais regular, né? Um negócio que você é mais organizado, tá ali, mesmo que não tenha um nutricionista, que o ideal é ter, mas muitas vezes acontece de não ter, e a pessoa toda organizada ali. A questão de se alimentar nos mesmos horários que se alimentava, por exemplo, antes de ir trabalhar, quando chegava do trabalho, a hora do lanchinho, a hora do jantar, de uma cesta, alguma coisa, é válido nesse momento? Sem dúvida, Aline. A questão é só a diferença aqui. Se você era um paciente que tinha acompanhamento nutricional e que fazia algum tipo de exercício, você tem um gasto energético maior. Então, com certeza, seu plano alimentar ele é diferente. Se você não fazia nenhum acompanhamento nutricional ou não fazia nenhum tipo de exercício, você tem uma taxa de metabolismo basal praticamente igual. É lógico que, por exemplo, às vezes tem gente que trabalha, mas passa o dia sentado no escritório, então o gasto energético é menor. Então, isso não vai haver muita diferença se você manter, né, a sua alimentação nos mesmos horários, com as mesmas quantidades, da forma que você já fazia. Agora, se for um paciente que tem uma rotina, porque o que o paciente tem que entender é que, por exemplo, eu não posso viver a minha vida inteira tendo uma dieta low carb. Low carb não é estilo de vida. Low carb é uma estratégia nutricional. Então, quando você for no mês seguinte ao seu nutricionista, ele vai ter que fazer outra estratégia nutricional para que tenha um estímulo diferente no seu organismo. Porque se você mantiver aquele mesmo estímulo sempre, é como a gente diz assim: ah, mas eu não como nada, eu só estou comendo uma salada, um pedacinho de frango e não estou conseguindo emagrecer. Por quê? Porque seu organismo já se adaptou. Ou então você está fazendo um tipo de dieta que é abaixo da sua taxa de metabolismo basal, ou seja, você gasta 1.400 calorias e está consumindo 1.000 por dia. E acaba com o seu organismo, acaba que ele trabalha abaixo do que ele deveria trabalhar. E isso gera também que ele acumule gordura, acumule mais energia e transforme em forma de gordura. Então, quem é acompanhado por um nutricionista tem essas informações. Acredito que todos os nutricionistas sabem disso, que não pode trabalhar abaixo da sua taxa de metabolismo basal. E outros que você tem que ter a consciência que, se não está fazendo exercício, é óbvio que vai diminuir. Aí eu vou diminuir sim. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está em hipertrofia, que eu estou com uma dieta com carboidrato alto, nesse momento que ele não está treinando, que está em casa, o que diminuiu o ritmo de treino, lógico que eu vou ter que ir lá, vou ter que diminuir a quantidade de carboidrato, vou ter que ver as horas, vou ter que... uma coisa muito importante que é muito perguntado em consultório, o que é que eu como pré-treino e pós-treino? Isso não existe, gente. Isso é uma coisa que o que importa é o que você consome nas suas 24 horas. Por exemplo, uma pessoa que treina 5 horas de manhã, o seu pré-treino é o que você comeu na noite anterior. Então, essa pessoa tem que ter carboidrato no seu jantar para você ter energia ao acordar para treinar. Então, isso depende muito por isso que a individualidade bioquímica de cada paciente é importante. Por isso que o momento que cada paciente está vivendo é importante, né? É difícil você falar quando você não faz o acompanhamento nutricional, porque as pessoas vão lá na internet, a internet hoje é o pai de tudo, tem tudo. Ah, eu vou fazer a dieta disso, a dieta daquilo. Toda E semana acaba, faz uma dieta nova. faz uma dieta nova. Aí, jejum intermitente. Qual o objetivo do jejum intermitente? A gente tem que entender qual é o objetivo de cada estratégia nutricional para que ela seja utilizada. Não adianta eu ir na internet, porque a perda de peso do jejum intermitente é uma consequência, mas o intuito real do jejum intermitente é outro. Então, por isso que é importante buscar um profissional e para ter orientações corretas. É muito bom, né? Quando a pessoa tá conversando com outra que já tá entendendo o babado que é, né? Tem que explicar que cada pessoa tem uma forma de emagrecer, que tem uma forma de ganhar músculo, enfim, né? Massa magra, etc, etc.
E o Mister está perguntando como é que a gente anexa uma alimentação leve durante a noite, pois parece que a fome se torna maior de noite, né? E aí evitar sanduíche, pizza, só aquelas coisas, né, que a gente, né, não deveria Isso. gostar, mas gosta. Depende muito do que ele consome durante o dia, né? Porque, por exemplo, se você pula refeições, porque não é aquela receita de bolo de você comer de 3 em 3 horas, não é isso. Porque eu posso ter pacientes que comem de 2 em 2 horas, que comem de 1 em 1 hora. Depende da necessidade do paciente, se é um atleta, se não é, se é uma pessoa que tem alguma doença que precisa ganhar mais peso, se é um paciente que usa a nutrição interal. Então, eu preciso saber o caso do meu paciente. Vamos lá, falando de uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal, então o que é o padrão? Em média, 6 refeições ao dia. Só que essas 6 refeições eu vou trabalhar em cima de quê? Da minha taxa de metabolismo basal. Então, eu tanto posso distribuir essas calorias em 6 refeições como em 10. À medida que eu apenas consumo, aí no lugar de eu consumir 3 ou 4 vezes ou até 6, eu resumo essas refeições: café da manhã, aí não lancho, almoço, aí passo a tarde inteira sem comer, aí quando chega a noite, que não tem nada para fazer, bate fome. Tá Não, eu comendo não comi. celular, comendo copo, comendo tudo que tá. Não comi porque estava trabalhando, não comi porque não deu tempo. Então, isso gera a compulsão alimentar quando você chega em casa, porque você para, né? E aí você começa a dizer, eu não comi, eu tô com fome, realmente, hoje eu não parei nem para comer. Então, o ideal é se policiar para não deixar passar esse período, né, de interrupção das refeições e sempre estar se policiando, mesmo sem fome. Mas eu não tô com fome. Só coma se tiver fome. Não, mesmo sem fome, se você foi para um nutricionista, se ele lhe orientou, então é importante que você faça todas aquelas refeições, mesmo que não esteja com fome. Hélio D'Angelo está aqui concordando com muita coisa que você está dizendo, que ele também passou aí. Olha, está dizendo: o que funcionou comigo foi comer de 3 em 3 horas, então à noite fazia minha ceia leve, pronto. Aí já perdeu 20 quilos com isso, né? Deixa eu ver aqui, o Orton Lima está dizendo que está precisando de uma dieta saudável com uma boa caminhada para voltar a jogar futebol. Ele é lá de Cajazeiras, em Aracati, no Ceará. A Emanuela Priscila está dizendo que a alimentação para quem tem diabetes é muito complicada. Fala um pouquinho sobre. Vamos lá. Na verdade, hoje nós temos vários meios de trabalhar a diabetes, né? Primeiro a gente observa se é diabetes tipo 1 ou tipo 2. Se for tipo 1, que você é insulino dependente, você tem uma liberdade, entre aspas, maior, porque você já sabe o controle de quanto você vai tomar de insulina diária, né? Se tá alto, se não tá, você já sabe como é que você utiliza sua insulina. Então já é um pouco mais liberado. Se for diabetes tipo 2, que você não é insulino dependente, a gente tem que trabalhar em cima de quê? De uma alimentação mais rica em fibras, que tenha alimentos de baixo índice glicêmico. Se eu vou fazer, por exemplo, tem muita gente que se ilude com a tapioca, por exemplo. Eu deixei de comer pão, estou fazendo dieta e vou comer tapioca. Mas a tapioca, ela tem um índice glicêmico muito mais alto do que o pão, né? É Então, bom o que é que comer eu ela posso sempre fazer? recheada para É, equilibrar. exatamente. Ou você pode adicionar uma chia, você pode adicionar uma aveia na farinha, porque aí você vai estar aumentando a quantidade de fibras e, consequentemente, diminuindo o seu índice glicêmico. Quando eu falo índice glicêmico, para ficar claro, para quem não conhece, não sabe, é o teor de açúcar. Né? É quando você eleva os seus níveis do hormônio de insulina dependente, por isso porque o diabetes tipo 2 você ainda consegue produzir insulina. E a insulina ela é responsável pelos níveis de glicose. Então, aquele paciente, por muitas vezes, ele está com uma resistência insulínica. Então, a gente também pode trabalhar com ativos que melhoram essa resistência insulínica. Quando a gente consegue melhorar essa resistência insulínica, a gente consegue liberar um pouco mais a refeição. Uma dica também importante que as pessoas, que isso é uma coisa de muitos anos, mas que, para esclarecer para vocês, que o pão dormido ele emagrece, não é isso. O pão dormido, ele cria fibras insolúveis de um dia para o outro, que ele se torna como se fosse um pão integral. Ele cria mais fibras, então, de um dia para o outro. Então, ele
hipoglicêmica, então ele se torna menos ruim, digamos assim. Entendi. Entendeu? Então, para diabéticos, com uma alimentação rica em fibras, frutas. Vocês não vão morrer porque estão consumindo frutas, não escutem blogueiros, né? Infelizmente a internet tem muito disso, mas tem que ter também, ver as frutas que têm um índice glicêmico menor, ver os horários que você pode consumir e também depende de como é que está essa glicose, né? Se é controlado, se não é controlado, isso aí depende de cada caso. Entendi. Tem duas perguntas aqui. Uma do Hélio, que está perguntando o que é que a gente faz para controlar a vontade de comer doce nessa quarentena. Tô nessa daí também, Hélio. E o Mister está dizendo que queria saber uma alimentação que evitasse os efeitos colaterais, como, por exemplo, dor de cabeça. Porque quando a gente começa uma dieta, muita gente, né, tem a questão de dor de cabeça, de adaptar a alimentação nova à rotina que já se tem, né? Excluir muita coisa e inserir outras coisas. E aí, doutora Nádia? Vamos lá. Em relação à vontade de comer doce, nós temos algumas substâncias. Nós temos algumas substâncias que, inclusive, são vitaminas e minerais. Nós temos o picolinato de cromo, nós temos o crocos ativos, que é da medicina tradicional chinesa, que aí a gente vai associando esses ativos para diminuir essa compulsão por doce, né? Vai perguntar um truque que é um truque, mas não é um truque. Beber muita água ao longo do dia. Tem me ajudado. Ajuda de verdade ou é só psicológico? Não, aí é psicológico, né? Porque assim, vai comer o doce, aí não vou comer o doce, eu tomo água. Então, assim, Tô tomando água. vou tomar água para esquecer o doce, é uma forma de refúgio, né? Mas o que acontece mesmo que tem essa compulsão por doce, eu inclusive tenho essa compulsão, eu adoro doce, eu troco um almoço por uma sobremesa, eu tenho esse problema. Eu tenho, confesso que eu deixo de almoçar para comer um doce, eu sou chocólatra, enfim, adoro doce. Mas é a questão do equilíbrio, a vida da gente é um equilíbrio, né? Ontem eu estava em casa, eu acho que fazia, por exemplo, eu não tomo refrigerante há muitos anos, mas não foi promessa, não foi, mas hoje se eu tomar um gole de refrigerante eu já não consigo mais, porque eu já acho muito doce, entendeu? Então, mas por exemplo, biscoito recheado. Ontem eu tava morrendo de vontade de comer doce, aí aqui em casa a mãe comprou, eu fui lá e comi 6 biscoitos recheados. Quando eu comi o pacote inteiro, porque assim eu fiquei, não, vou comer o pacote inteiro, mas... Então assim, a vida da gente é um equilíbrio. Não adianta, ontem, por exemplo, eu atendi um casal que eles falaram assim, Nádia, a gente não tá saindo para lugar nenhum, a gente não tá tendo diversão, tá preso dentro de casa, e o que é que a gente faz? Eu não posso... aí eu não posso restringir nesse momento tudo desse casal, porque o momento que eles estão tendo de diversão, de distração, é com aquilo. Então eu posso dar dicas para que você melhore, né? Agora, que o que vai melhorar de fato é o tratamento com alguns ativos naturais que já existem, que são de fato comprovados que há realmente eficácia, e mente, né? Como conseguir equilibrar, se controlar no final de semana. Eu tenho assim, ó, grande. Vou sair com minha família. Sou casada, tenho meus filhos. Vou sair com minha família para jantar. Então, Nádia, estou em dieta. Vou sair no sábado para jantar. Gente, vou comer pizza. Come a sua pizza. Toma o seu suco. No domingo, agora também é assim, Aline. Eu vou sair para jantar. Meu café da manhã, meu lanche, meu almoço, meu lanche da tarde tem que ser dentro da minha dieta. E aí, meu jantar, eu vou consumir, vou ter minha vida social ativa com a minha família. E no domingo, se for no sábado, por exemplo, voltar à minha rotina normal da minha dieta. Porque o que mais acontece é, mas só hoje. Mas ontem eu comi só um pedaço de pizza, hoje eu vou comer só um pedacinho de bolo. E esse é o problema. Então, é começar a entender que a pizza foi esse sábado, o bolo só vai ser no outro sábado e só em uma refeição. Entendeu? No momento de confraternização, no momento de descontração familiar. Então, e é isso que é importante. Mas aí, a pessoa esculhamba a dieta quase todos os dias e tenta compensar no exercício físico. Ainda tem uma pergunta aqui de Kelvilane.
Kelvilane, um beijo para você. Mas a pessoa está esculhambando todo dia, Nádia. Todo dia a pessoa está esculhambando essa dieta e tenta compensar nos exercícios físicos. Pondera ou não pondera? Olha, é aquela velha história, tô malhando para comer, Mas né? tu está ouvindo. Então, Estou malhando para é, comer. tô malhando para poder comer. O que vai acontecer pelo menos você tá gastando calorias. Mas Entendi. aí você não tá tratando, porque assim, gente, levando em consideração o momento que a gente está vivendo, por isso que também a gente tem que lembrar durante essa live, nós estamos passando por um momento que a gente precisa melhorar a nossa imunidade. Então, quanto mais nosso sistema imunológico estiver mais forte, mais equilibrado, menos risco nós corremos. Então, não adianta eu moro num condomínio, porque, por exemplo, academias estão fechadas, mas no meu condomínio eu consigo caminhar, enfim, ou eu vou correr na rua mesmo assim. Mas você não pode esquecer do seu sistema imunológico. Então, não adianta você sair na rua, correr e só comer fritura, só comer sanduíche, só comer doce, só não comer nada que lhe traga um benefício saudável. Você Entendi. pode fazer um shot matinal que melhore sua imunidade. Você pode fazer. Será que você está inserindo verduras e legumes na sua alimentação? Porque é difícil, as pessoas perguntam: ah, mas para mim fazer uma dieta eu tenho que comer verdura? A questão é que existem nutrientes, tanto de micronutrientes, vitaminas, minerais, que só são encontrados nesses alimentos. Então, para você ter a sua imunidade, você tem que consumi-los. Se você não consumir, você tem que suplementar, né? Aí também a gente vai levando, quando a gente vai mais a fundo, a gente tem que saber se o intestino daquele paciente funciona direitinho para poder absorver aquela suplementação, porque se seu intestino não estiver funcionando bem, você gasta dinheiro com um monte de suplemento e está só jogando dinheiro fora, porque não consegue absorver nada, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser analisado. Por isso que a gente pergunta assim, por que que uma consulta com nutricionista eu não consigo fazer em 20 minutos? Porque realmente um bom profissional, ele vai perguntar até como você nasceu, se você teve aleitamento materno exclusivo ou não, né? Para fazer toda a anamnese e saber identificar qual é o seu problema. Muito bem. Kelvilane está dizendo que desde que ficou grávida, que não toma refrigerante, mas ama coisas doces. Vale salientar que Kelvilane é fitness, né? Maravilhosa. Tá aí com o bebê já com quase 2 aninhos, tá aí, né? Toda organizada. Refrigerante realmente eu também não tomo. A Emanuela Priscila está dizendo que a mãe dela tomava 3 metformina, 850 miligramas por dia. E aí, graças a Deus, né, com a alimentação saudável, ela se livrou da Da metformina. glutamida, ou seja, de alimentação saudável é vida. E muita gente, Nádia, tem essa questão na verdade, todos nós, né? Mas assim, muitas pessoas tratam a comida como algo, como é que eu vou dizer? Como se Tem compensasse prazer em tudo. comer. Mas é Tem um prazer em prazer comer. compulsivo. E a gente sabe, ou Isso. pelo menos é para sabermos, que a comida, ela é tipo remédio. Dependendo da dosagem, pode virar veneno. E é isso mesmo? Sem dúvida, Aline. É uma coisa que tem mudado muito, que a nossa classe nutricionista tem conseguido mostrar, é que não existe tratamento para nenhum tipo de doença se não existir um bom profissional nutricionista para lhe acompanhar, se não existir uma boa alimentação. Por exemplo, esse exemplo que você citou aí, falando sobre a metformina, com certeza essa paciente, ela tinha uma resistência insulínica, né? Então aí vai para o endocrinologista mete metformina, a metformina diminui a glicose, mas eu não estou tratando, eu estou apenas fazendo um efeito paliativo para que aquela glicose não fique elevada naquele momento. Então, eu tenho que identificar, eu tenho que melhorar meus receptores de glicose, eu tenho que melhorar o funcionamento das minhas células betas pancreáticas, que é as que produzem o hormônio de insulina, mas para que a insulina ela haja de forma correta, eu preciso melhorar esses receptores, e isso eu só vou conseguir através de alguns suplementos,
manipulados, né? Que a gente sabe, ácido alfa-lipoico. Aí eu vou falar em números que não vai ficar um pouco difícil de entender. Mas a coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, vitamina D. Então, tudo isso vai ajudar a diminuir essa resistência insulínica. Então, por isso que é importante avaliar como é que está o paciente, né? Para poder chegar. Se você só leva... E a ansiedade, ela é muito... Por exemplo, eu quando... Pode dizer. A ansiedade, ela é muito característica de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu quando estou ansiosa ou com algum problema, eu já não consigo comer, né? Eu nessa quarentena, sem treinar, eu já perdi 10 quilos. Aí eu disse, minha gente, eu vou sumir. Porque... Como é que faz? Eu tô querendo esse negócio aí. Aí a gente tem os segredinhos, né? Tem uns segredinhos também que eu desenvolvi junto com uma farmácia parceira também, que é a Farmafórmula. Mas eu consegui, mas perdi também muita massa magra, que isso não é bom. Eu perdi peso, mas perdi muito músculo. Então, mas assim, eu me olho no espelho e disse, meu Deus do céu, eu tô horrível. Mas aí tem gente que já engordou, né? Então, a minha ansiedade é não comer. Outro já é comer. Eu não sinto fome quando eu tô ansiosa. Eu não consigo almoçar, às vezes eu vou para o consultório no almoço, aí chego lá no consultório, faço um O shake que de é muito ruim proteína. também, né? Sem dúvida. É por isso que eu falo que eu, enquanto profissional, que sei como é a nossa rotina, eu não posso chegar para o paciente, mas você tem que fazer. Porque não é a rotina, não é assim, não é a nossa realidade. A gente tem que se adaptar à realidade do paciente e tentar mostrar a ele a forma mais fácil de fazer, né? A Por Emanuela tá isso que dizendo tem que que saber, emagreceu inclusive. também. Esse povo tudo magro. Quer ficar magra também. Baixa aí, Alice, esse negócio aqui, por favor. A Giselda Barreto está dizendo para você, por favor, falar sobre os prós e contras da clorela e espirulina. Não, a espirulina e clorela são algas, certo? A espirulina ela vai servir também como uma fibra, né? É muito natural, melhora também resistência insulínica, melhora a diabetes gestacional. Por exemplo, para gestantes que a gente não pode usar muitos medicamentos nem muitos ativos, principalmente chás que ajudam a diminuir o índice de glicêmico que a gente pode estar utilizando. Então, traz esse benefício de aumento da imunidade. São algas marinhas ricas em fibras que trazem vários benefícios também. Inclusive com valor bem baixo, né? Que não é tão caro usar a espirulina na sua alimentação. Entendi. Eu acho que o povo está gostando aqui, graças a Deus. Hélio Dani está gostando, a Emanuela Priscila também está, né, tá dizendo que emagreceu também nessa quarentena. O Hélio está dizendo que a ansiedade dele mata porque ele come compulsivamente. E existe uma saída para isso, né? Se dá assim, para resolver isso? Olha, Aline, uma dica que eu sempre falo é que, por exemplo, medicações que agem a nível de sistema nervoso central, como, por exemplo, as que são mais conhecidas, sibutramina, fluoxetina, esses medicamentos que agem a nível de sistema nervoso central, eles fazem um efeito paliativo. O primeiro ponto é você tratar seu psicológico. Não adianta, é como você faz uma cirurgia bariátrica. Você faz uma cirurgia bariátrica, mas se você voltar a consumir tudo novamente, você vai voltar a engordar, né? Às vezes o povo. Então, para você tratar essa compulsão alimentar, primeiro eu oriento procurar um profissional nutricionista, procurar uma suplementação que vai diminuir essa sua ansiedade, que o nutricionista vai usar uma suplementação natural, porque hoje nós já temos a medicina tradicional chinesa que ajuda muito. Por exemplo, Crocs Ativos é da medicina tradicional chinesa e ajuda muito na compulsão por doce. Nós já temos vários estudos e também relatos de pacientes no consultório que realmente diminuiu a compulsão. Enfim. E também é a mesma coisa da medicação para dormir. Hoje mesmo eu consegui, estava conversando que o nutricionista ele tem que ser, eu sempre gosto de falar isso, ele tem que ser amigo do farmacêutico, porque o farmacêutico ele sempre está ali entendendo os ativos que está recebendo. E hoje a gente acabou de fechar também outra medicação, porque tem um paciente que só consegue dormir tomando 2, 3 Rivotril, 4 bromazepam, e não consegue dormir. E aí a gente montou todos com formulações e ativos naturais
para modular o sono. Agora, é óbvio que você não vai tomar um dia e vai ter o efeito de um Rivotril. Isso é uma questão de tratamento, tá? Como também, por exemplo, já que nós estamos falando nessa compulsão de como tratar, eu vou falar um pouquinho também do omeprazol, né? Que tem gente que é viciada em tomar omeprazol. E o omeprazol, ele não trata a sua doença, ele não trata a sua gastrite, ele trata a sua dor momentânea. Mas a longo prazo, ele só piora a sua gastrite. Porque a nível de sistema nervoso central, entende que o nosso organismo, o nosso estômago, ele tem que ser ácido. Quando eu tomo omeprazol, ele fica básico. Então, para a dor. Aí meu organismo entende que eu tenho que produzir mais suco gástrico, eu fico mais com o estômago mais ácido e pioro cada vez mais a minha situação. Então, gente, olha, eu sou apaixonada por nutrição, porque nutrição é lindo, né? Tudo a gente dá um jeitinho. Não, e o bom é porque, assim, tem gente aqui se comprometendo, né, Eliodângela? A gente está dizendo aqui que está tomando aí omeprazol, acho que é o omeprazol que ele está tomando. Enfim, Que eu não de estou nada, conseguindo Gisele, ver aqui. a gente aqui agradece a sua participação aqui. E a gente tem muitos assuntos para falar em relação à alimentação, em especial a alimentação nesta quarentena, porque, assim, a gente tem quase certeza que está todo mundo aí, né, nessa vibe de comer bastante, ou de tentar regularizar, e aí acaba atrapalhando todas as coisas que poderia ter uma alimentação bacana. Vou passar as outras perguntas para a doutora Nádia, aí vocês falam com ela no direct, viu? O Hélio, a Emanuele. Aparecida, abraço para você. A Solidade Duda também está aqui. E a minha querida Francisca Miguel também está sempre conosco. E a todos vocês que estão aqui, que não dá para ver o nome de todo mundo, muito obrigada pela audiência. Dentro da nossa realidade nordestina, a gente tem arroz de leite, né, que é arroz com leite, mais arroz de leite, carne de sol, cuscuz, aquele feijão bem temperado. Como é que a gente faz para moderar o consumo desses alimentos? E, por exemplo, no geral, porque cada pessoa, né, vai ter aí o seu gosto, vamos dizer assim, que a gente pode inserir isso na nossa alimentação, na nossa rotina diária. Voltando ao que eu sempre disse desde o início da live, né, Aline? A nossa vida é uma questão de equilíbrio. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali. Então, no plano alimentar, eu não posso, enquanto nutricionista, por exemplo, passar arroz de leite com feijão e carne todos os dias para o meu paciente. Por quê? Nós temos um motivo. Um dos, né, que seria a absorção de ferro. No almoço e o jantar, as grandes refeições que nós chamamos, elas são as principais refeições fonte de ferro. Então, quando eu consumo a carne junto com arroz de leite, que é rico em cálcio, tem outros minerais, eu já diminuo essa minha absorção de ferro. Então, se eu tenho esse hábito de consumir todos os dias, eu já tenho uma facilidade maior de vir a desenvolver uma... Desculpe. Ih, gente, tá aqui o nome. Peraí, que eu lembro já. Sei, é uma anemia. Tá. Eu tenho uma vontade eu tenho uma facilidade maior de desenvolver um tipo de anemia, uma anemia ferropriva. Mas isso não quer dizer que você não possa consumir. Mas se eu tenho o hábito de consumir todos os dias. E, na realidade, quando você procura um profissional, você já procura na intenção de modificar seus hábitos. Não adianta você procurar. O que é que a mensagem que eu gosto de deixar para os pacientes e para todo mundo. Você tem que entender que você não vive em dieta. Você não vive em dieta, apenas você tem um estilo de vida saudável, você come bem. E quando você começa a assimilar isso no seu dia a dia, na sua rotina diária, você vê que você não faz dieta, apenas você é uma pessoa saudável. Que você gosta de comer salada, que você gosta de comer um arroz com mais fibras, né? Que você gosta de comer... Mas tem aquele churrasco que eu posso ir no final de semana? Claro, se tem aquele churrasco, vai, como aquela carne de porco com gordura, picanha. Mas no outro dia eu vou estar ali no meu franguinho grelhado, no meu ovo cozido, que também pode ser mexido, não tem problema. A forma de preparação não importa. O que importa é como você faz, assim, o que você utiliza, que aí seu nutricionista também vai estar lhe dando dicas para isso, né? Então, é isso. A nossa vida é um equilíbrio e que você tem que entender que você não faz dieta. Você tira essa palavra
da mente. Você tem um estilo de vida saudável e mantém a sua vida social ativa. E para encerrarmos aqui, tentarmos, né? Porque a conversa tá boa, eu queria entender bastante para a gente conversar um pouco mais, mas você também tem seus compromissos. Como é que a gente desvincula, ou se não é para desvincular, felicidade com comida? Né? Porque a gente tem aquele eu acho que muitas pessoas chegam no seu consultório e dizem assim, Nádia, eu queria muito uma dieta ficar magra ou ficar magro, pelo menos entrar de novo num peso que eu gosto, mas eu não queria tirar aquele bolo que eu como, eu gosto de comer aquele chocolate, aquela coisa, e associando isso à felicidade. Vamos dizer assim, é saudável associar comida à felicidade ou não? Aline, isso é muito individual de cada paciente. Por exemplo, inclusive a gente fez uma matéria falando sobre o chocolate, né? Tem gente que Sim. adora doce. E se tem um paciente que diz assim, olha, eu tomo todos os dias isso, eu não consigo deixar de tomar meu café com leite, por exemplo. Mas eu tenho intolerância à lactose. Aí eu falo, mas você tem intolerância à lactose, mas você não consegue ficar sem seu café com leite. E você se sente, não, às vezes não tem diarreia, mas tem empachamento, tem, enfim, vários outros sintomas. Então a gente utiliza alguns probióticos, mas eu não posso fazer com que aquele paciente comece um plano alimentar se sentindo pressionado. Eu tenho que manter aquilo que ele gosta. Mas, por exemplo, se ele comia 3 pães, ele vai passar a comer 2. Se ele comia 5 vezes por semana, vamos passar a comer 3 vezes por semana, vamos trocar aqui. Então, nesse dia da dieta, eu diminuo numa refeição alguma coisa, diminuo ali em outro ponto e consigo encaixar aquilo que ele gosta no momento que ele gosta, que é o momento de felicidade. Então, no momento que ele tem prazer em comer, vamos dizer assim. Ah, Nádia, eu não consigo deixar de tomar sorvete. Ah, então vamos fazer o seguinte: você não vai tomar todo dia, mas você vai tomar pelo menos 3 vezes por semana, e nesses 3 dias a gente vai diminuir nessas refeições aqui para poder compensar. E aí, se o paciente ele faz um treinamento, nesse dia você vai ter um treinamento mais pesado, você vai ter um treinamento mais específico, de acordo com a via energética que a gente quer que aquele paciente também perca energia, né? Que é por isso que é muito importante o nutricionista também saber trabalhar com um profissional de educação física, para entender de vias energéticas, para entender de como você quer que aquele personal trabalhe com o paciente para atingir o resultado da dieta que você passou. Muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira deixar aqui para os nossos web espectadores, participantes que ainda estão aqui, os que já foram, os que vão ver depois do nosso ao vivo? Bom, gente, eu agradeço muito as perguntas, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, porque realmente não dá para a gente acompanhar aqui todas. Só estou vendo aqui uma, Aline, que eu vou pedir licença para responder, Pois não. que é sobre, que é Manuela, ela está perguntando, no caso, o omeprazol é para tomar quando sente só a dor estomacal. Não, na verdade, você tem que procurar o nutricionista, tratar a causa da dor e não tomar o omeprazol mais, né? Não ficar usando sem nenhum tipo de prescrição, só por conta própria. E quero agradecer a você pelo convite, estou à disposição sempre. Vocês que tiverem mais alguma dúvida, pode ir no meu direct, e às vezes eu não respondo na mesma hora porque estou ocupada, mas eu sempre respondo e estou à disposição, tá certo? Qualquer coisa é só chamar. Vamos organizar aí, que assunto, minha filha, com relação à comida, não falta. Tem muitos, né? Muitos, né? Você aí que está sempre na pesquisa, deve ter também muitas outras novidades. E deixar também só um recado que nessa quarentena tentem cuidar da imunidade de vocês, não pensem apenas na estética, vai chegar o momento da estética, porque eu não quero engordar, quero manter, tudo bem, mas pense bem também no momento que estamos passando, que o importante agora é manter o nosso sistema imunológico equilibrado. Tá bom? Fortalecido para a gente não pegar a doença e também depois ter que tratar de outras várias formas. É melhor Exatamente. Precaver. Nádia, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade,
pelas suas orientações e dicas. É muito bacana poder desenrolar, né, os assuntos, as pautas, que são, principalmente as que são pedidas pelo público aqui, que a gente tem feito enquetes para que as pessoas peçam, né, as pautas, né, os temas das lives. E você estreou aqui, né? Na verdade, é uma reestreia minha da série de lives. E você estreou aqui nas lives. Vai voltar com certeza. E é o @NadiaComaneci Nutri. Isso. Pronto. Aí Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem que eu respondo, tá, gente? Eu sou suspeita porque, assim, é aquela coisa, Aline, eu amo ser nutricionista, eu amo o que eu faço, então, todo dia é você buscando coisa nova, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, e isso, para mim, é gratificante. Além de ser nutricionista e trabalhar em consultório, eu também dou aula de nutrição, então, para mim, sempre passar conhecimento é um momento gratificante, é um momento que eu gosto, que eu me sinto que eu estou ajudando as pessoas a melhorarem, a ter uma qualidade de vida saudável, né? Então, para mim, é sempre um prazer participar ou do programa, ou das lives, sempre estou à disposição. Coisa boa. Kelvilane está dizendo parabéns, foi show, excelente esclarecimentos. Tem muitos comentários bacanas aqui a respeito de você como professora, de você como profissional. Depois... E quem gostou, compartilha, tá? A nossa live de hoje com a nutricionista Nádia Comaneci, que falou sobre os benefícios da alimentação, falou também aí sobre como a gente pode equilibrar, né, essa comida toda, esse desejo de comer durante a quarentena. Obrigada, Nádia. Lembrar para vocês que amanhã a gente não vai fazer nenhuma live, que amanhã é aniversário da minha filha, de Alice Beatriz, e eu vou tentar ficar o máximo de tempo grudada nela. Mas na quarta-feira a gente vai ter aqui uma live bem bacana com a Rafaela Dorvilê. Ela que é palestrante, é também assessora digital, vai falar sobre comunicação e tecnologia, que também foi outro pedido aqui de pauta para as nossas lives. Na quinta-feira tem a live com o psicólogo Fred Costa, né? Dr. Fred, como é mais conhecido. Ele vai falar sobre a questão dos trabalhos novos, né? Das pessoas que perderam o emprego, estão aí tentando se reencaixar de alguma forma mais para frente, né? Depois da quarentena, enfim. Vai ser bem legal, tá? E, Nádia, mais uma vez, muito obrigada. Se puder participar também, viu? Fique à vontade. Eu que agradeço. Boa noite a todos e qualquer dúvida é só mandar lá uma mensagem, tá? Pois bem, meu povo. Beijo, abraço. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa.